Um bom dia abençoado e cheio do Espírito Santo para todos vocês, jornadeiros. Mais uma manhã aqui na nossa jornada Atos dos Apóstolos, e com uma alegria muito grande estar com vocês. Hoje, ainda no capítulo 7, nós vamos ler os versículos 24 até o 29 pacientemente, hein? Tá com sua Bíblia em mãos aí para acompanhar a nossa jornada de hoje? E olha, hoje você vai entender algo poderoso mesmo em relação aos planos que Deus tem para a sua vida. Por favor, já começa aqui curtindo, porque aí é a sua participação comigo aqui e comentando também, participando dos comentários. E se inscreva, não deixe para o final, senão você esquece, hein? Vamos lá? Atos capítulo 7, versículo 24 em diante diz, ó. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava, preste bem atenção nessa parte do versículo 25, ó, e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando ele, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que o ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Pronto, só até aqui é o suficiente. Quem conhece a Bíblia sabe dessas 2 atitudes que Moisés tomou para defender os seus irmãos, o povo hebreu, o povo de Deus. Preste atenção em uma coisa muito interessante que eu pedi que você atentasse no versículo 25, eu vou ler novamente. Diz assim, ó, e ele cuidava ou esperava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Em seu discurso, Estevão está explicando que Moisés esperava que seus irmãos, o povo hebreu, eles entendessem que Deus daria para eles a sua liberdade da escravidão no Egito por meio das mãos de Moisés. Moisés esperava que eles entendessem que ele seria usado por Deus para esse propósito, mas para a decepção de Moisés, eles não entenderam. Escute bem o que eu vou lhe dizer aqui. Existem muitas pessoas que elas são carentes do reconhecimento do outro para ela acreditar realmente no que Deus tem para ela. Isso mesmo. É necessário que alguém chegue e diga, olha, você tem um chamado. É necessário que alguém chegue e diga, olha, você é capaz, você tem dons de Deus. Olha, você faz isso, você faz aquilo, porque o Espírito Santo te ungiu. Tem pessoas que elas são carentes do reconhecimento do outro. Às vezes são carentes até de elogios, de bajulação, para ela acreditar realmente que Deus quer usá-la. Não seja dessa forma. Moisés esperava que os irmãos, os seus irmãos, o seu povo entendesse que Deus iria usá-lo para libertá-los. Mas eles não entenderam. E quando o outro não entende, muitas pessoas murcham. Exatamente. É tipo assim, poxa, ninguém acredita no meu chamado, ninguém acredita que eu sou um homem de Deus, ninguém acredita que eu sou realmente uma mulher de Deus, ninguém acredita que eu tenho capacidade pelo Espírito Santo, que eu fui chamado pelo Senhor. Pare com isso. Você não precisa depender, ser carente do reconhecimento do outro, da outra pessoa, para você viver um plano de Deus para a sua vida. Basta você acreditar e ter a certeza daquilo que Deus colocou no teu coração para você ser um bom cristão, para você cumprir o teu chamado, para você seguir em frente na tua carreira, para você viver o teu propósito. Qual foi o propósito de vida que Deus pôs no seu coração aqui nesta terra? Foi ser um pregador da palavra? Então pregue. Foi ser um empresário que gera empregos? Então seja. Foi ser um empreendedor? Então seja. Foi ser um missionário? Então seja. Foi ser um pastor, uma pastora, um levita? Então seja. Cumpra, viva o seu propósito sem depender do reconhecimento do outro. Isso me faz lembrar, sabe de quem também? Do apóstolo Paulo.
Quando ele, ainda Saulo, se converteu, depois daquela experiência com Cristo, a igreja não reconheceu. Os discípulos, os apóstolos de Cristo, não reconheceram. Muitos acreditavam que era fingimento, que eles fingiam uma conversão para se infiltrar no meio dos cristãos e provocar ali uma tragédia ainda maior. Mas Paulo não dependia do reconhecimento deles. Tanto que em uma de suas cartas, Paulo disse assim: tudo que eu aprendi foi diretamente do Senhor. Porque houve uma rejeição por parte dos cristãos e da igreja naquela época, principalmente no início da sua conversão. Mas ele não dependeu do reconhecimento das pessoas. Há muitos que dependem do reconhecimento dos outros para poder viver o seu propósito. Se alguém chegar e disser você consegue, ela vai. Se alguém chegar e disser você não consegue, ela não vai. Se alguém chegar e disser, olha, você foi chamado, ela acredita. Se alguém, o outro disser no outro dia, você não foi, ela acredita. Pare com isso. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Há um propósito de Deus para a sua vida, para você cumprir. Viva em conexão com Deus e entenda e acredite naquilo que Ele tem para você. Deus falou para o profeta, prega, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Deus falou isso para Ezequiel, prega, vai, não importa se eles não acreditam, vai, prega, viva o seu propósito. E eu estou aqui em nome de Jesus para dizer isso para você. Acredite no que Deus depositou na sua vida, acredite no investimento que Deus fez em você, acredite em quem você é em Cristo Jesus, acredite no Espírito que habita dentro de você. Acredite nessa conexão que existe entre você e Deus. Vá, viva o seu propósito, siga o seu propósito, avance no seu propósito. Você foi chamado, chamada por Deus e separada pelo Senhor para um propósito específico. Então não dependa dos outros. Moisés esperava que os seus irmãos entendessem que ele havia sido chamado, mas eles não entenderam. Nem sempre as pessoas vão entender. Nem sempre as pessoas vão acreditar, mas basta nós entendermos que Deus nos chamou, acreditarmos e seguirmos adiante. E Deus fará a obra completa e perfeita. Amém ou glória? Se você puder colocar aí nos comentários, eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. Coloque, é uma declaração de fé. Eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Deus poderoso e santo, grandioso e tremendo, eu te louvo por mais esse dia na jornada Atos. Precisamos, meu Deus, ter essa conexão contigo e viver os planos e propósitos perfeitos do Senhor para a nossa vida, independente dos outros acreditarem ou não. Moisés esperava que os seus irmãos acreditassem, mas eles não acreditaram. Mas independente de qualquer coisa, o teu propósito se cumpriu na vida daquele santo servo do Senhor. Meu Deus, e que assim seja com essas pessoas. Elas receberam um fôlego novo nesta manhã e que elas possam viver, Pai, pelo teu Espírito, o plano e propósito perfeito do Senhor para a vida delas, em nome de Jesus. Assim, Pai, eu oro por cada uma delas e declaro, sejam cheios, todos cheios do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreve, like, comentário e a jornada continua. Até amanhã, às 6 horas da manhã.